Sejam todos bem-vindos ao PodLex. Eu sou a Gabi. Eu sou o Bruno e nós somos alunos do curso de Direito do Univafib. E hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante. E para falar um pouquinho sobre isso, temos um convidado muito especial. Estamos aqui com a ilustre presença do professor Natan. Ele é mestre em Direitos e Processo Coletivo pela Universidade de Ribeirão Preto e doutor em Tecnologia Ambiental também pela Universidade de Ribeirão Preto. Atualmente ele atua como advogado na área criminal e é professor aqui do nosso Centro Universitário Unifafib. Muito obrigado pela sua presença, Natan. Imagina, eu que agradeço aí pelo convite para iniciar esse projeto aí tão importante que vocês desenvolveram, né? E, enfim, é uma honra para mim ser o primeiro convidado aqui do projeto do PodLex. Professor, então para começar, conta um pouquinho pra gente o que significa o júri, como que funciona o júri no nosso sistema brasileiro? A ideia do júri é que o indivíduo seja julgado não por um juiz togado, né, um juiz concursado, com os seus argumentos jurídicos, etc. Que ele seja julgado por pessoas do povo, né? Então, é a ideia de um julgamento mais democrático, que populares, pessoas teoricamente sem conhecimento jurídico, vão julgar um indivíduo. E o que é importante, porque muitas vezes esse julgamento popular vai trazer elementos para o julgamento que um juiz não traria, né? Então, vão levar em conta, né, estar no lugar da pessoa, vão levar em conta alguns aspectos aí da vida social que o juiz talvez não leve. Então, isso de fato democratiza um pouco mais o processo. Mas também não são todos os crimes que são levados a júri, né? Tem alguns específicos. Isso, no Brasil a gente tem uma atuação razoavelmente limitada do Tribunal do Júri, né? No Brasil, o Tribunal do Júri ele é utilizado apenas no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, atualmente nós temos recentemente um quinto crime contra a vida, né, que passou a ser um crime autônomo. Hoje, o Tribunal do Júri ele vai julgar os crimes de homicídio doloso, né, homicídio culposo. Crimes culposos não são julgados pelo júri, mas homicídio doloso, o crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, o crime de infanticídio, o crime de aborto e o recém-criado crime de feminicídio. Só esses crimes é que serão julgados pelo Tribunal do Júri e eventuais crimes que sejam praticados conexos a esses, né? Juntamente com esse for praticado um outro crime, o júri atrai também o julgamento desse crime conexo. Certo. E em que momento acontece esse julgamento pelo júri? Porque a gente tem o processo de investigação, do inquérito policial. Existe um outro procedimento anterior a isso? Como que funciona? Sim, o procedimento do júri é um procedimento que a gente chama de bifásico, né? Existe uma primeira fase, depois de todas as investigações policiais, uma vez denunciado o acusado, existe uma primeira fase na qual um juiz, sem participação de jurado por enquanto, mas um juiz, ele vai analisar todas as provas produzidas, eu terei acusação e defesa também manifestando seus interesses, e essa primeira fase serve para que o juiz analise a viabilidade da acusação. Se o juiz percebe que não é um caso a ser levado para os jurados, aí o procedimento já se encerra nessa primeira fase. Agora, se o juiz percebe que existe ao menos indícios contra o autor do crime, existe prova de que o crime aconteceu, é um crime doloso contra a vida, aí o juiz manda o procedimento para a segunda fase, que é a fase que será realizada na presença dos jurados, na sessão plenária, naquele salão lá que a gente está acostumado a ver. E a escolha dos jurados, ela acontece de que forma? Como que é sorteado eles? Porque é através de um processo de sorteio, né? Isso Anualmente, os juízes das diferentes comarcas, eles vão preparar uma lista, né? Uma lista ampla de jurados. A depender do tamanho da comarca, essa lista pode ser maior ou menor. O juiz ele vai coletar nomes para essa lista, geralmente por indicação de associações, clubes, entidades, e existe também a possibilidade da pessoa se cadastrar voluntariamente para servir como jurado. Dessa lista, para cada sessão em que os tribunais do júri são realizados, serão sorteados 25 jurados que deverão comparecer nos julgamentos. E aí, com a presença desses 25 jurados, ou eventualmente alguma falta, mas é preciso que haja no mínimo 15, o juiz vai instalar a sessão e aí haverá um sorteio que pode implicar em recusa, tanto pela acusação quanto pela defesa, né, recusas limitadas, para que eu chegue a um total de 7 jurados. Esses 7 jurados eles vão compor o que a gente chama de um conselho de sentença, e são esses 7 jurados que vão efetivamente fazer o julgamento do acusado naquela sessão. E em caso de não comparecimento dos jurados que foram convocados a estarem presentes no fórum da comarca,
existe alguma consequência? Consequência, isso. Os 25 jurados que são convocados, eles são obrigados a comparecer. Se eles não comparecem, não justificam a sua ausência, eles podem receber uma multa de até 10 salários mínimos. Caso eu tenha um comparecimento de pelo menos 15 jurados, então eu posso até 10 podem faltar, aí desses 15 eu poderia fazer o sorteio de 7 e a sessão realiza-se normalmente. Agora, se comparecerem menos de 15 jurados, aí o juiz não vai instalar a sessão, ele vai marcar uma nova data e convocar jurados suplentes, né, para substituir aí os faltosos. Então não existe implicação jurídica nenhuma para os faltosos? Para os faltosos pode haver essa multa, né, de 1 a 10 salários mínimos e, enfim, é uma consequência jurídica importante para eles. Certo. Em relação ao sistema utilizado nos Estados Unidos, né, que envolve o voir dire, como os jurados são escolhidos com base nesse voir dire? O sistema brasileiro, ele difere relativamente bastante do sistema dos Estados Unidos, né? Primeiro, pela própria limitação que o Brasil tem no Tribunal do Júri. Nos Estados Unidos é comum a realização de júri para questões cíveis, para questões criminais, né, numa amplitude muito maior do que a nossa. E uma outra diferença que nós temos é a adoção desse sistema lá, que é esse sistema voir dire, pelo qual a seleção dos jurados ela é muito mais cuidadosa lá no direito dos Estados Unidos. Então, os jurados, da mesma forma, eles vêm num número maior do que os que efetivamente participarão. Acusação e defesa conversam com os jurados, fazem perguntas para saber, por exemplo, opiniões políticas, posições filosóficas dos jurados e entender se esse jurado seria interessante ou não para suas pretensões, né? A acusação, as pretensões condenatórias, a defesa, as pretensões absolutórias. E aí, a depender das características do jurado, ele é dispensado ou ele é aceito pelas partes. No Brasil existe também essa possibilidade de recusa, mas no Brasil não há essa etapa em que a acusação e defesa conversam com os jurados, né? Você tem ali apenas a informação do nome e a profissão do jurado. No momento do júri, ele se levanta para que você possa simplesmente visualizá-lo, mas você não faz perguntas para ele, você tem que recusá-lo ou aceitá-lo com base mais no instinto do que nas informações que nos Estados Unidos, por exemplo, você pode coletar desses jurados. Que talvez dificultaria também identificar um possível parente, amigo do acusado. Aí se é uma relação de parentesco, alguma relação, né, de amizade íntima e tal, a lei ela proíbe que o jurado figure naquele julgamento. Então o juiz ele faz esse alerta, né? O juiz alerta os jurados de que se forem parentes até um determinado grau, ou tiverem uma amizade íntima, ou uma inimizade com o acusado ou com a vítima, esses jurados devem se declarar para que possam ser recusados de maneira motivada, né? Agora, além dessas recusas motivadas, tanto a acusação quanto a defesa podem promover até 3 recusas sem motivo nenhum, simplesmente por entenderem ali instintivamente que aquele jurado talvez não vá atender suas pretensões ali naquele julgamento, né? Professor, fala pra gente, como a cobertura midiática ela afeta os jurados? A gente tem até um caso famoso aqui no Brasil, que é o da Glória Pérez, né, da Daniela Pérez, que ela conseguiu um levantamento de mais de 1 milhão, se eu não me engano, é 1.300.000 assinaturas para conseguir levar o caso da filha dela a júri popular. E nesse caso teve uma repercussão positiva da mídia. Mas na maioria dos casos, afeta os jurados? Até pelas características que nós temos da mídia no Brasil e em vários outros países, né? A mídia, ela tende muito mais a trazer teses acusatórias, né? Então, a mídia, ela exerce um papel que acaba auxiliando muito a acusação, não tanto a defesa, né? E essa cobertura midiática, sem a menor dúvida, ela acaba afetando os jurados. Por quê? Os jurados, como eu disse, são pessoas do povo, são pessoas que não têm esse discernimento daquilo que tem que ser analisado juridicamente para aquilo que tem que ser analisado num aspecto mais social. Dessa forma, esses jurados, muitas vezes, antes de saberem que serão jurados daquele caso, já receberam várias informações da mídia, já viram notícias, já leram notícias sobre o caso e muitas vezes já têm uma opinião formada sobre o caso quando chegam no tribunal do júri. Como é uma opinião geralmente mais voltada à acusação, dado esse caráter da mídia, é um desafio maior para a defesa, nesses casos de repercussão, desconstruir tudo aquilo que muitas vezes a mídia colocou para trazer o jurado mais para o caso concreto, né, para aquilo que de fato está nos autos, porque é com base nessa prova que está no processo que o jurado tem que julgar. Você não consegue eliminar por completo essa influência da mídia, porque o jurado ele não tem que motivar a decisão dele, então pode ser que ele esteja julgando influenciado pela mídia, não há como evitar isso, mas o papel ali das partes do tribunal do júri é tentar fazer com que o jurado se atenha muito mais aos elementos processuais do que ao que ele viu na mídia, eventualmente, antes do caso. Entendi. E não necessariamente os jurados eles têm que ter um entendimento na área do direito, né? Não, pelo contrário, né? Na verdade, essa democratização do júri, ela até
tem por objetivo trazer pessoas que efetivamente não conhecem de direito, né? Nada impede que um advogado, alguma pessoa com alguma formação jurídica participe como jurado, isso já aconteceu em muitos casos. Mas, via de regra, os jurados são pessoas das mais diversas profissões, das mais diversas áreas de atuação e muitas vezes são absolutamente leigas em direito. Interessante. Como é o preconceito? Pergunta polêmica, hein, pessoal? Como preconceitos pessoais podem influenciar nas decisões? Então, justamente por essa inexigência de que os jurados fundamentem as decisões, né, expliquem por que estão condenando, por que estão absolvendo, coisa que um juiz tem que fazer nas decisões dele, é muito possível e é talvez até provável que preconceitos pessoais do jurado acabem influenciando, né? Na votação na qual os jurados decidem sobre o destino ali daquele acusado, eles vão simplesmente responder perguntas feitas pelo juiz com sim ou não. E aí, então, pode acontecer de um preconceito pessoal do jurado acabar levando ele a votar de uma forma, quando, na verdade, a prova dos autos indicaria para outra forma. Não há muito controle sobre isso. Eu também tenho, no Tribunal do Júri, um princípio, que é o princípio do sigilo das votações. Então, eu não saberei como votou cada jurado, né? Não é possível você determinar como votou um jurado especificamente, a não ser que ele declare, né, depois do julgamento. Então, esses preconceitos podem, né, efetivamente exercer um papel e, pelo atual sistema do júri, não há muito como a gente fazer o controle disso. Entendi. E falando um pouco de casos midiáticos e de júri popular aqui no Brasil, recentemente a gente teve o júri do caso da Marielle Franco, né? Sim. Onde o promotor, a grande maioria dos jurados eram homens, e o promotor tentou erguer uma tese para demonstrar que a Marielle não era de esquerda, né? O que o senhor acha sobre isso? Assim, essa questão de polarização política que a gente vive, né, faz com que a acusação, nesse caso, tenha um cuidado justamente para evitar que pessoas que talvez tenham uma posição política contrária da vítima deem um voto influenciado por isso, né? Então o promotor quer trazer uma neutralidade política para que isso não interfira no julgamento. Mas esse caso, né, é um caso em que os réus eram confessos, inclusive chegaram a fazer acordos de colaboração com o Ministério Público, então não era um caso, vamos dizer assim, tão complexo do ponto de vista da condenação. É claro que na pena, né, houve e pode haver algum tipo de influência. Mas diante da confissão dos acusados, né, isso aí, talvez a condenação era um pouco mais esperada. Mas, de fato, né, tanto a acusação quanto a defesa, eles podem utilizar os mais diversos argumentos no tribunal do júri. Como os jurados são leigos, muitas vezes são utilizados argumentos religiosos, políticos, filosóficos, na tentativa de convencer os jurados, né, a acusação convencê-los geralmente da condenação e a defesa da absolvição. Mas até agora a gente falou sobre o impacto midiático em relação aos jurados. Sim. Mas como esse impacto afeta os advogados do caso, que estão buscando garantir os direitos básicos fundamentais do réu? Sim, com relação aos advogados de defesa, defensores, enfim, o que há nesses casos de grande repercussão é um trabalho muito maior, um trabalho que tem que ser muito mais cuidadoso, né? Justamente porque os advogados, ao lado de combater todas aquelas provas que a acusação já juntou no processo, ele muitas vezes vai ter que trazer elementos que a mídia, né, não digo que criou, mas que a mídia elaborou, e que muito provavelmente os jurados tiveram contato, e desconstruir esses argumentos que muitas vezes nem estão no processo, né? Mas a defesa não pode descuidar deles, justamente porque os jurados talvez estejam com alguma preconcepção e a defesa tem que estar pronta para fazer com que os jurados, né, se limitem ali às provas processuais. Então, são julgamentos muito mais trabalhosos. Agora, é importante também que o advogado não se deixe levar pelas vaidades, né, e fique atento ali ao processo, atento ao seu papel e não queira usar o caso midiático para uma autopromoção, coisa do tipo, né? Isso é importante que ele tenha bastante cuidado, né, com o seu papel ali, que é um papel limitado à questão da justiça feita naquele caso. Professor, você como um jurista, já se deparou com alguma situação onde a mídia fez alguma pressão ou de uma forma muito negativa interferiu em algum caso seu? Olha, eu atuei num caso de repercussão, eu não posso entrar muito detalhadamente porque é um caso que corre em segredo de justiça, mas eu não diria que a mídia fez criou alguma notícia, nada do tipo. O problema é que quando a mídia ela vai trazer as suas notícias sobre um determinado caso, ela vai geralmente trazer notícias que são oriundas da polícia, são oriundas da acusação. A defesa dificilmente vai ter uma voz tão ativa, né, nas reportagens, nas matérias. E aí então a gente tem pela mídia uma construção muito forte de teses acusatórias em detrimento de uma quase inexistência de teses defensivas, né?
Então, a própria forma como a mídia atua já é uma maneira que, mesmo que não haja más intenções ali dos jornalistas, que eu não acredito que exista, já é uma forma prejudicial à defesa, né? E aí, muitas vezes a gente tem também um papel maior dos personagens da acusação, em entrevistas, reportagens, do que da defesa, muito embora, ultimamente, acredito que a mídia tenha tentado, pelo menos nesse aspecto, dar voz tanto a advogados quanto a promotores, né, para trazer ali um contraditório nessas reportagens. O problema também dessas situações é que afeta durante o processo e após, se o réu é absolvido ou mesmo condenado, cumpre parte da prisão e progride para o regime semi-aberto ou aberto, isso também impacta bastante ele em questão da visão da sociedade, né, dificuldade dele ser incluído novamente na sociedade. Sim, com certeza, né? A repercussão midiática, talvez o principal mal dela seja esse. Ela cria no acusado, em alguns casos, né, uma espécie de pena perpétua, né? Porque mesmo depois de cumprir a pena, fixada pelo juiz integralmente, deixando lá a penitenciária, a sociedade, diante de toda aquela repercussão midiática, entende que é necessário continuar, né, algum instrumento de punição contra esse acusado. E muitas vezes tem casos muito mais graves que não foram repercutidos pela mídia e que as pessoas não se atentam, esquecem, né? Então, é importante que a população ela evite fazer o que a gente chama de justiçamento, né? Se o acusado foi condenado a uma determinada pena fixada, né, com base na lei, cumpriu aquela pena e voltou a conviver em sociedade, é importante que esse acusado seja deixado, né? Ele não necessariamente você tem que abordá-lo, nem nada, mas enfim, que ele seja deixado para viver sua vida, né? Uma vez que ele cumpriu a pena fixada pela lei e que esse justiçamento, muitas vezes, ele acaba refletindo muito mais um pensamento aí de multidão, etc., do que propriamente o que é justo. E gostaria de pontuar mais alguma coisa, professor? Não, então, eu particularmente, existem muitos autores, juristas que defendem a extinção, né, do tribunal do júri, porque acham que fica um processo pouco jurídico, etc. Eu particularmente acredito que a regulamentação do júri pode passar por algumas alterações, né? Ela pode ser melhorada, mas o tribunal popular, o tribunal com a participação do povo, me parece bastante importante, né? Até porque, sobretudo nesses crimes contra a vida, os populares, né, as pessoas leigas no direito, elas talvez consigam se colocar muito mais na pele do autor do que um juiz togado, né? E isso às vezes é importante num julgamento, né, para que esse julgamento seja justo do ponto de vista social também. Então, acho que o júri é uma instituição sempre cercada de polêmicas, tem problemas que podem ser solucionados, mas acredito que é uma instituição importante, que deve seguir aí no nosso sistema. E, além disso, queria parabenizá-los aí pelo projeto, de novo aí declarar minha gratidão pelo convite, e tenho certeza que é um projeto que vai ter muitos anos aí de vida e, enfim, vocês vão trazer muitas discussões importantes aí para o pessoal. Inclusive, a ideia do projeto, do podcast, é trazer conhecimento de uma forma mais leve, uma forma que não traga tanto juridiquês para não só os alunos do direito, mas para quem também não tem tanto entendimento em direito, poder gostar do nosso conteúdo. Então é isso, a gente queria agradecer a presença do professor Natan por estar aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo. Muito obrigado, professor Natan. A gente fica muito honrado e grato por você passar esse tempo conosco e mostrar todo esse conhecimento e trazer um pouquinho desse conhecimento também para o pessoal que está assistindo a gente. Né, a nossa equipe, nós fizemos uma lembrancinha pro professor Natan como nosso primeiro entrevistado. A gente não poderia deixar passar em branco. Muito obrigado. Não vou divulgar. Não pode ler. É uma frase polêmica, ele não pode ler. Mas muito bom, muito obrigado. Agradeço aí pelo presente e sucesso. Queria agradecer a nossa equipe maravilhosa, as meninas que estão ali dando todo o apoio. Muito obrigada, meninas. Agradecer a nossa coordenadora. Muito obrigada, professora, por estar nos apoiando. Agradecer nosso pró-reitor. Muito obrigada, professor Rafael Catani. Esperamos vocês aqui também. Se vocês gostaram do conteúdo, a gente pede para que compartilhe e divulgue para seus amigos.